Pô, grande Abimael. Pessoal, boa noite. Quem não me conhece, Roberto falando. Sejam bem-vindos ao Hora do Dharma. E eu pensei em a gente começar fazendo 5 minutinhos de meditação. Em seguida a gente entra no tópico de hoje, tá? Programando aqui o timer. Vamos começar com um pouco de meditação silenciosa.
Então, boa noite. O tema de hoje é um tema que é crucial, né? Na verdade, as 5 sabedorias é um tema crucial para a gente viver uma vida com mais lucidez, com mais compreensão mais profunda do que a gente chama de nós mesmos e os outros. E principalmente perceber que as mesmas situações elas podem ser vistas ou como obstáculos ou como trampolins. A pessoa ela pega aquilo e pum, ela vai saltar mais alto do que ela estava conseguindo saltar, né? Então a gente pode pegar a própria experiência do Buda histórico, que é o Buda Shakyamuni. Então o Buda histórico ele era uma pessoa comum, ele era uma pessoa que tinha dúvidas, que tinha medos, e ao sentar em meditação ele consegue enxergar algo que está sempre aí, mas nem sempre a gente consegue ver. Algo que é óbvio, mas nem sempre a gente consegue ver. Então, nesse sentido, é bom a gente começar a duvidar e questionar tudo aquilo que a gente considera como sendo óbvio. Tá? Daí, com as 5 sabedorias, a gente percebe que existe uma outra forma de andar. Tá? As 5 sabedorias ela vai se desdobrar dentro das formas de relação, né? Conosco, com o outro e com a sociedade. Conosco e com o outro, isso vem dentro de um aspecto que vai dizer respeito à prática que a gente considera como sendo uma prática formal, ou seja, quando eu sento para meditar, o que é que eu encontro ali dentro? E o aspecto em relação à sociedade vai dizer respeito às terras puras. Então, terras puras não são ambientes perfeitos, tá? Mas são ambientes onde a gente pode encontrar com o Dharma e se reconectar com o Dharma mais rápido. Então, no meio disso, a gente pode contemplar então a 4ª sabedoria, que é a sabedoria da causalidade. Mas a pessoa pode dizer: Roberto, bom, se você está falando da 4ª sabedoria, quais são as outras sabedorias, né? Então é interessante a gente poder revisar. A primeira sabedoria é a sabedoria do espelho, a segunda, a sabedoria da igualdade, a terceira, sabedoria discriminativa, a 4ª, sabedoria da causalidade, e a 5ª, sabedoria de Dharmata. Acho que seria interessante a gente colocar uma fitinha, né, em cada dedo para a pessoa não esquecer. Então ela está com muita raiva, ela começa a fechar a mão, ela lembra da fita, aí ela lembra qual a sabedoria correspondente. Não precisa disso não. Então, cada sabedoria tem um olhar, uma inteligência, que é uma inteligência que não pertence à inteligência do jogo. A inteligência do jogo tem uma identidade, essa identidade ela está auto-exaltada ali dentro. Por que auto-exaltada? Esse é um bom termo, né? Porque ela acha que a visão que ela está vendo de realidade é estática, final, e consegue gerir a realidade de modo independente do próprio olhar. Então aquilo dá problema. Por isso que quem está com as 5 sabedorias em dia consegue chegar em mais pessoas, em mais seres. Já que o objetivo das 5 sabedorias é justamente a ação no mundo, né? Então a gente poderia também dizer que esse encontro que a gente está fazendo poderia ter outro título, que é o que fazer depois de meditar. Pode ser também, pode. Porque eu sento, aí eu pego as experiências do cotidiano e purifico aquilo. Quando eu vou purificando, eu começo a ver que entre esse olhar que oscila de um lado para o outro, tem também uma outra possibilidade, que é um olhar que está ali presente e pode ser acionado sem esforço.
Então eu começo a perceber que existem outras formas de se relacionar. Por isso que é interessante a gente entender com calma cada uma das 5 sabedorias e ver exemplos. Porque uma descrição da mandala não garante o efeito. Por exemplo, eu posso entender a descrição perfeita da bula de um remédio, mas eu preciso tomar o remédio, eu preciso sentir os efeitos daquele remédio. Não é verdade? Então, uma vez que a gente tenha visto a sabedoria do espelho, que é a capacidade de enxergar o outro no mundo dele, com os olhos dele, a sabedoria da igualdade, que a gente poderia dizer que é a sabedoria do jardinar. Por quê? A pessoa vai olhar, ver que o outro tem obstáculos, mas vai ajudar o outro a ele superar os obstáculos a partir de qualidades que ele tem. Depois, sabedoria discriminativa, que é assim, a pessoa entender que existe impermanência e existem alguns padrões internos, tendências, hábitos que fazem ela sofrer. Então ela precisa o quanto antes contemplar a impermanência para ela realmente perceber, assim, ela se perguntar o que realmente importa de tudo isso. O que é que realmente importa, e ela olhar para a vida humana preciosa dela. Ela olhar que ela tem certos obstáculos e que quando esses obstáculos surgem, ela fica à mercê dos próprios obstáculos e sofre com aquilo. Então a sabedoria discriminativa ela vai dizer respeito a 4 9 verdades e o caminho de 8 passos. Quem perdeu o encontro sobre a sabedoria discriminativa, dá uma olhada lá no nosso IGTV, tá? Naturalmente, por ser o Instagram algo mais limitado, mais descontraído e dinâmico, a gente dá um outro viés. É algo como se fosse um bate-papo mais descompromissado. Mas pelo menos a pessoa tem uma ideia de que é possível construir novos mundos, né? E que é possível também olhar para os próprios obstáculos de outra forma, além de rigidez, além de tensão, além de crítica, de julgamento. Então a gente poderia dizer assim, a sabedoria da causalidade ela está justamente focada na etapa de ação. As outras elas estão mais num aspecto contemplativo. Quando eu falo contemplativo, não é assim, a pessoa vai ficar e o mundo está acontecendo, não é isso. Contemplativo é que é assim, eu preciso atravessar os obstáculos e olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, a partir do poder do silêncio, esse silêncio ele começa a dar espaço nas situações. Aí brota a lucidez. Geralmente a gente acha que a lucidez vem de algum manual de alguma coisa que tu vai vir de fora. E tu vira um super expert naquilo e depois tu vai seguir no mundo. A pessoa geralmente ela não contemplou a sabedoria discriminativa a ponto de entender de que o que ela chama de o mundo é inseparável daquilo que ela está construindo dentro. Não tem duas coisas fora. Então nós temos a sabedoria de hoje, né? Que é a sabedoria da causalidade, que é simbolizada pela cor verde. Então ela simboliza a ação de fato da sabedoria, né? As 3 sabedorias anteriores, que são sabedoria do espelho, igualdade e discriminativa, parecem que vão resolver a situação, o entorno ao nosso redor. Porém, como acontece conosco também, às vezes a gente quer ajudar outras pessoas, inclusive nós mesmos. Às vezes a gente quer se ajudar, mas é como se a gente não encontrasse energia suficiente para superar os obstáculos. Não sei se isso acontece aí com vocês, né? Então, mesmo que a própria pessoa reconheça que a forma de ação, ou seja, agora a gente tem essa nuance que é, o que seria a forma de ação? É assim, geralmente o que a gente chama de ação é algo vinculado à fala ou à ação corpórea, com o tato. Mas a gente tem a ação de corpo, a ação da energia e a ação da mente, tá? Então essas ações podem ser virtuosas ou desvirtuosas. Então quando essas ações começam a se tornar desvirtuosas, surgem obstáculos.
e esses obstáculos precisam ser trabalhados por uma ação assertiva, por uma ação lúcida, precisa. Não tem como a pessoa trabalhar com os obstáculos se ela estiver titubeando, porque se ela estiver titubeando, o que é que ela está? Ela está sendo vítima do obstáculo. Né? Quanto mais a gente está identificado com os obstáculos, mais a gente aponta para fora. Quanto mais a gente está internalizado com os ensinamentos e com a meditação, mais a gente não encontra culpados e nem vítimas. A gente encontra espaço, a gente encontra abertura. Então, geralmente, quando a gente olhar para a sabedoria da causalidade, ela tem um verbo, porque esse verbo significa a ação de quando a pessoa está ali naquele lugar, olhando para aquilo. Então, por exemplo, um verbo possível é a ação de destruir ou interromper. Tá? Por quê? Porque a pessoa compreende como que a causalidade opera, como que as ações, as consequências e os resultados eles estão totalmente interligados. Ela vê isso e ela entende as ações e as causas que produziram aquelas ações, tá? Mas a gente vai tocar nesse ponto mais à frente. Ou seja, eu entendo que ações positivas produzem méritos, ou seja, condições mais favoráveis, e ações negativas, elas produzem sofrimento a curto, médio e longo prazo. Aparentemente isso está já batido, né? Pois é, a gente precisa revisar porque tem um detalhezinho no meio disso. Os 10 mandamentos não resolvem. Porque se tivessem resolvido, a gente não estava do jeito que está, né? Ou seja, as ações negativas que não foram superadas através da meditação, ou seja, a gente olhando as estruturas de hábito, padrões, etc., elas precisam ser interrompidas. Então, a gente precisa ter um certo senso de urgência em olhar para aquilo que nós estamos promovendo. Por exemplo, na perspectiva budista, é completamente inútil a gente tentar promover um discurso de paz ou de bem-estar para as pessoas sem a gente purificar as ações internas. É inútil. A pessoa só está perdendo tempo. Ela vai se decepcionar consigo mesma. E com os outros também, né? Então o que acontece? Às vezes, esses obstáculos eles vão precisar ser interrompidos. Por quê? Porque a própria pessoa ela não está conseguindo lidar com aquilo. Lembrando que o Dharma e a meditação ele vem ajudar a pessoa gerar autonomia na vida dela, né? Ela precisa começar a gerar essa autonomia. Mas a pessoa pode perguntar, Roberto, autonomia em relação ao quê? A esses obstáculos internos. 3 venenos da mente, 6 emoções perturbadoras e 10 ações não virtuosas. 3 venenos da mente, ignorância, avareza e medo. 6 emoções perturbadoras, orgulho, inveja, travessão, ciúme, desejo e apego, preguiça, carência, raiva e medo. Depois as 10 ações não virtuosas, matar, roubar, cometer sexo impróprio. Depois mentir, falar inutilmente, difamar, tagarelar. E as 3 ações de mente, né? Que é ignorância, avareza e medo. Raiva, medo. Então, às vezes, o outro está sendo tomado por essas perturbações internas e nem ele mesmo está vendo isso. Por uma questão de estreitamento da visão, né? Uma questão de ignorância sobre como que a própria mente funciona. Então, uma forma de ajudar é termos possibilidades. Então é como se... Bom, acho que vocês pegaram isso. É como se o canivete MacGyver dos Bodhisattvas são as 4 formas de ação. Eu lembro que o MacGyver ele não precisava usar arma de fogo. Ele sempre tinha uma forma de fazer as coisas andarem sem precisar de violência. Então temos sempre essa possibilidade nas mãos. Ou seja, podemos acolher, podemos sustentar qualidades positivas, podemos oferecer um eixo de sabedoria e podemos também interromper os obstáculos. Tá?
Então nós falamos bastante em causalidade. A pessoa pode dizer, bom, a causalidade que a gente está falando talvez seja causa e efeito, igual ao que a gente viu na física, né? Uma ação produz uma reação e por aí vai. Em parte. O que a gente quer falar é que assim, o que chamamos de causalidade inclui o seguinte: precisamos entender os resultados das nossas ações não apenas a nível grosseiro. Por exemplo, eu posso dizer assim, tá vendo fulano? Tu tá vendo isso aí? Aí fulano, ah sim, tô vendo. Tô vendo, concordo, ou então discordo e começa o bababá. Não é isso. A gente precisa, por exemplo, entender que quando a gente senta, nós podemos ter ações de corpo, ações de energia, ações de mente. Dentro das ações de mente, vamos abrir, né? Corpo, energia, mente. Aí, e dentro da ação de mente, aí abriu aqui. Aí eu tenho a reatividade ou responsividade, eu simplesmente me movo sem entender muito bem quais são os resultados das minhas ações. Eu me movo a partir desses impulsos, me misturo com aquilo. Aí eu tenho a disciplina, então eu mantenho uma disciplina estrita e vou colhendo resultados com aquilo. Né? Depois eu tenho a capacidade de, como é que eu posso dizer de uma maneira mais branda, a capacidade de manipular, né? Eu olho para fora e eu entendo o padrão que as pessoas operam e manipulo as outras pessoas. Porque aí aquilo sai do jeito que eu estava querendo, né? E aí eu vou fazendo um jeitinho para lá ou para cá. E por último tem uma ação que é a capacidade de intuir as coisas. Porém, nem sempre esse intuir ele funciona. Então ele não é um referencial seguro para a gente poder andar de forma lúcida. Porque como ele nem sempre funciona, então ele não é uma fonte segura, não tem 100% de eficácia. Né? O que a gente está tentando procurar é algo que funcione com eficácia, que não oscile nas situações. Porque a primeira é simplesmente um instinto que a pessoa se move, a reatividade. A segunda é por disciplina. Então ela precisa ter tudo muito controlado, etc. E nem sempre o controle funciona. Quem quiser desconfiar disso, olhe para o coronavírus aí. A gente estava cheio de planos, né? Em dezembro de 2019 tinham vários especialistas, cientistas, doutores, bacharéis e etc. olhando como é que ia ser o futuro da economia e blá blá blá. Aí virou o ano, aquilo foi, aí chegou em março, ponto. Bum! Bum! Aí a bolha econômica, ploft. Depois tem a capacidade de manipulação, ou seja, eu entendo como é que as emoções dos outros funcionam e eu começo a ficar super esperto com aquilo. O problema é que geralmente isso tem um nível de orgulho junto, então tem ignorância e portanto tem sofrimento também. E essa capacidade da intuição, ela às vezes funciona, às vezes não. Então o que a gente está procurando é assim, formas de ação da mente que possam nos ajudar de maneira precisa, ou seja, de maneira assertiva. Então a gente precisaria olhar para isso, sabe? Com a meditação a gente vai poder olhar mais de perto isso. Então vamos entender como os resultados das nossas ações são manifestados e aprender a produzir resultados positivos e evitar os negativos. Ou seja, é muito importante que a gente entenda que isso vai se dar a partir da meditação e da sabedoria discriminativa, tá? Senão a gente vai continuar ainda apontando culpados e inocentes. Então a pessoa poderia perguntar, tá bom, Roberto, e aí, o que são as 4 formas de ação? Então vamos lá. Se a gente puder escapar da noção de julgar, enquadrar, caracterizar, fotografar e culpar, talvez isso vai nos ajudar um pouco a exercer as 4 formas de ações lúcidas, né? Ou seja, uma boa forma é entender que a negatividade aparece
mas a pessoa não é aquilo 100%. Então, por exemplo, vamos lá. A primeira forma, que é a primeira forma de ação, é chamada ação de poder, que é não se perturbar com a perturbação aparente. A segunda, vamos dar mais detalhes, é assim, o que significa isso? Significa que a negatividade do outro não provoca mais negatividade em nós. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu sou alguém tão pacífico, eu declaro meu imposto de renda no dia certo, eu pago as contas, eu sou um ótimo marido, eu sou um ótimo arquiteto, etc. Mas não mexa com meu filho não, porque se você mexer com meu filho, bom... Ou seja, tem algo dentro que ainda precisa ser clarificado, né? Se você mexer com meu filho, eu sou capaz de lhe matar. Ou então, eu sou uma boa pessoa, mas fulano merece morrer. Bom, tem uma coisa estranha aí, não? Então, somos capazes de absorver o que é adverso sem se contaminar junto. Isso é principal. Isso é chamado ação de poder. O segundo ponto é o que é chamado ação tranquilizadora. É assim, eu desarticulo aquilo. Ele vai dar mais detalhes. O terceiro ponto é a ação incrementadora. A ação incrementadora é a capacidade de eu olhar, eu vejo que o outro está com dificuldades, mas eu vou garimpar no outro alguma coisa que ele pode oferecer de bom que ele é capaz de fazer. Não o que é que eu acho que ele tem que fazer. Então, o quarto ponto é a ação irada. A ação irada é assim, às vezes a gente vai precisar enfrentar aquele obstáculo, bater de frente. E às vezes a gente vai precisar fazer isso. Eu gosto de apresentar da seguinte forma. A ação de poder, ela continua sempre estática, ou seja, é onde a gente se coloca primeiro na ação de poder, e as outras três, que é acolhimento, a tranquilização, a ação de oferecimento e a ação irada, que é você colocar um limite naquilo, elas vão se revezar, tá? Por quê? Porque a vida não tem um manual. A gente está sempre esperando um sofá perfeito ou uma condição perfeita para a gente poder, enfim, repousar, e não aparece. Então, como a vida não tem um manual, talvez seja interessante a gente improvisar diante da vida com as sabedorias, né? Até porque depois a pessoa pode se perguntar, bom, por que a sabedoria é chamada de sabedoria? Então, a ação de poder, não se perturbar com a perturbação, como algo estável. As outras três vão ser algo mais dinâmico. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pode estar diante de uma borbulha. O que é borbulha? Vou explicar. É assim, a pessoa está saindo do trabalho e ela está muito chateada com alguma dificuldade que ela está tendo no trabalho. Então ela vai para a parada de ônibus. Aí ela dá a mão. Quando ela dá a mão, o motorista queima a parada. Aí, como ela já estava irritada no trabalho, ela agora fica mais ainda irritada porque o motorista queimou a parada. Então ela começa a falar uma coisa mais ou menos assim: poxa, droga, poxa vida, anotem a placa desse cara, façam uma denúncia com esse motorista, e blá 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 blá. E ela começa a culpar Deus e o mundo. Entende? O universo está contra a minha pessoa. O universo nem existe, nem sabe que a pessoa existe. E por aí vai. Então, na verdade, se a gente olhar com cuidado, o universo quer sempre o nosso bem, né? A gente que não tem uma percepção mais sagaz sobre as coisas. Então, o que acontece? Vamos revisar. Vamos lá. Ação de poder, ação acolhedora, ação incrementadora, ação irada. 4 formas de ação. Então, a ação de poder, propriamente, eu não vou enfatizar muito, tá? Porque, na perspectiva do caminho internalizador, a única forma da pessoa não tremer com a perturbação é ela entendendo de onde surge a perturbação, de onde surgem os incômodos, de onde surgem as adversidades.
Ou então, assim, a gente poderia parar de forma honesta conosco e perguntar o seguinte: como é que a gente lida com as nossas dificuldades? Quando os incômodos surgem, como que a gente lida? Geralmente a gente tem aversão, tem medo e quer sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas é uma coisa meio kaoma, né? Que assim, a recordação vai estar com a gente onde a gente for. Então, isso não resolve. Isso não resolve. A gente precisa ser honesto conosco, parar em silêncio e aprender a olhar com mais compaixão e com mais amor isso que a gente está chamando de obstáculos. Tem um enganozinho. Então, a primeira forma de ação, de fato, ou seja, quando eu vejo os obstáculos acontecendo, como eu lido? Ação de poder tem que estar. Ação tranquilizadora. Ou seja, quando o outro está fazendo uma ação negativa, a primeira coisa que eu faço é: se acalme. Vamos conversar? Vamos tomar um café? Eu tento ajudar o outro a ele se acalmar um pouco, porque ele está exaltado. Por exemplo, vamos supor: olha, você jogou uma bomba em Hiroshima, foi? Agora fique calmo. Relaxa um pouco. Não jogue em Nagasaki, viu? Tá tudo bem aí, não jogue a bomba em Nagasaki. Por favor. Então pode ser que a ação acolhedora funcione, pode ser que não. Que é uma dança, né? Eu ofereço e o outro vem ou não. Então, depois vem a ação incrementadora. Ou seja, a pessoa se defronta com vários ambientes negativos. E ela olha cuidadosamente. Vemos qualidades positivas nas pessoas que estão fazendo algo que não está bem. A gente sabe assim, não, fulano fez isso, mas ele não é isso. Não tem isso, né? Às vezes a gente tem isso. Olha, fulano fez tal coisa, mas ele não é assim. E a gente geralmente lembra das qualidades positivas. O que a gente vai fazer? A gente vai jardinar essas qualidades positivas. Então isso funciona porque na medida em que as pessoas ocupam suas mentes com algo positivo, é natural que as ações negativas comecem a perder função. Ou seja, se eu estou fazendo algo, o que eu fazia antigamente, ele começa a perder força, porque minha mente começa a focar nesse algo positivo que eu estou fazendo. Então a gente consegue como se fosse contornar a situação. Então, por exemplo, uma criança está fazendo uma coisa e você desvia a atenção dela para outra coisa. Então a criança está lá, ela está chorando porque o brinquedo dela quebrou, o boneco dela do Dragon Ball quebrou. Aí o que é que tu faz? Tu não briga mais com ela, né? Tu diz: olha, tá aqui um outro brinquedo. Aí tu dá um boneco do Naruto para ela. Então ela abandona aquele boneco do Dragon Ball e ela vai fazer aquilo que tu está oferecendo para ela. A gente não vai chegar e dizer: olha, você é horrível, você quebrou o boneco. Aliás, eu trabalhei tantas horas para comprar esse boneco e blá 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 blá. Isso só vai tensionar, entendeu? E tensionar mais do que a própria criança já está tensionada, que ela cria apego ao brinquedo, né? Então, ao invés de culpar, julgar, condenar, a gente tenta fazer o seguinte: aguarda um pouco, um momento mais fácil, em que a gente volta e a gente pode falar diretamente. Não tem isso, né? Às vezes a gente pode dizer assim: a ação é incrementadora. Olha, nesse momento eu não quero conversar um pouco. Aí deixa. Aí depois a gente volta e diz: olha, naquele momento eu estava me sentindo assim, assim, assado. E você? Como é que a gente pode andar bem aqui? Ponto. Ou então a pessoa pode contar uma história. Por exemplo, o Thiago do Rinpoche, ele faz isso de forma espetacular. Todos os livros dele, ele quando quer falar alguma coisa muito complexa sobre o Dharma, ele conta uma história. Porque ajuda a pessoa a internalizar aquilo de modo mais pacífico. Ao invés da pessoa ficar procurando muito exemplos, ela entra pelo exemplo, pela história. Então são meios hábeis, entende? Os meios hábeis são infinitos. Então, vamos supor, uma outra forma de ação incrementadora é ajudar a pessoa a ela se conscientizar do que está acontecendo. Deu para entender, galera? É assim, com a ação de poder, eu não desisto do outro.
Porque eu não estou olhando o outro a partir dos referenciais kármicos. Eu estou olhando a natureza búdica que o outro está apresentando. Então, sabedoria do espelho. O espelho que o outro está vendo, né? A gente já viu os exemplos. Eu vejo o vídeo cacetada, a pessoa, nossa, vai cair. Por quê? Porque tu tem como espelhar aquela sensação e tu se comove com aquilo. Então, essa questão de ajudar contando uma história, ou então ajudar a pessoa fazendo o seguinte, olha, naquele momento isso não foi uma boa coisa, tá? Aí tu ajuda a pessoa, entende? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Mas a gente fica muito cheio de dedo de falar o óbvio. Porque o nosso referencial de positivo é uma coisa meio santo. É isso. Então, às vezes, assim, a gente precisa chamar a pessoa e dizer, olha, a gente está precisando conversar. Vamos conversar um pouco, vamos tomar um café. Então, essa perspectiva da análise, então tem isso também, né? A gente é extremos. Ou é uma coisa extrema muito santo, ou então é uma coisa assim, vou psicologar. Aí a pessoa pega a prancheta dela, pega o papel e ela está escrevendo. No final do papel ela poderia escrever assim, você é um trouxa. E kkkk, jogar a prancheta fora, entende? Porque enquanto eu estou psicologando o outro, eu não estou dando mais abertura para ele. Então eu posso diagnosticar como alguém que quer procurar o remédio. E não diagnosticar para ficar prendendo. Não é isso. Então a gente tem uma certa religião chamada solucionismo, né? Então resolvi. Ótimo. Resolvi, mas no outro dia volta, entende? Então a nossa forma de lidar um pouco com os problemas é um pouco amadora. Amadora em que sentido? Que aquilo não ajuda de fato. É uma coisa um pouco ingênua em relação à realidade maior, né? Em relação à realidade como um todo. Então, às vezes, até a vida dá uns pitacos assim, no nosso ouvido, né? Às vezes a gente leva uma topada e às vezes precisa parar e dizer, uau, olha como é que eu estou levando minha vida. Então, vamos lá. Caracterizar o outro, culpar, julgar, condenar, penalizar. Então, isso é um pouco complicado e é penoso. Uma alternativa é encontrar formas de lidar com aquilo sem também ser manjoando, né? Vamos lá. Ou seja, às vezes a gente vai precisar de um enfrentamento, algo mais direto assim. Não vai precisar bater de frente com aquilo. Mas, em primeiro lugar, tenta as outras 4 formas de ação, tá? Porque geralmente o que a gente chama bater de frente é uma raiva que a gente está sustentando. O que a gente está tentando mostrar é que antes de ir para um enfrentamento diante daquilo, existem outras ações antes. Ação de poder, ação acolhedora, ação incrementadora, depois ação irada. Tá? Aí a pessoa pode dizer, mas Roberto, às vezes eu vou precisar fazer ação irada primeiro. Ótimo, mas primeiro tenta usar a ação de poder primeiro. Aí você está fazendo uns comentários sagazes ali. Então, uma das qualidades da compaixão é contestar o êxito das ações negativas. Isso é um pouco diferente, né, galera? Uma das qualidades da compaixão é contestar as ações negativas. Às vezes a gente age assim com os adultos porque a gente precisa convidar as pessoas para olhar para as situações a partir do chão. Por exemplo, a gente precisa pisar o chão, os 2, ou os 3, ou quem quer que seja. Não é à toa que uma das práticas de meditação é Shavasana, né? Relaxar. Todo mundo no chão. É uma boa coisa, assim, ver todo mundo por igual, né? Vamos botar os rostos no chão. Vamos deitar. E a partir daí a gente olha para o céu. A gente acha que a gente é que define o céu e o inferno. Aí piorou. A gente deita um pouco. Olha para cima. Céu imenso, né?
Então, uma das qualidades da compaixão é contestar. Contestar em que sentido? Se nós pudermos evitar que uma pessoa, ou que nós mesmos, né? Geralmente a gente aponta tanto uma pessoa, mas nós mesmos, tenha êxito em uma ação negativa, talvez seja uma boa coisa. Não estamos contra a pessoa. Tampouco eu agora vou fixar o outro na negatividade. Olha, você é uma pessoa horrível. Não é isso. Simplesmente a gente cansou de jogar o jogo. O jogo das identidades, né? Simplesmente a gente cansou. Cansei de ser senciente. Devia ter esse bloco de carnaval. Cansei de ser senciente. CSS. Ou seja, se aquele ser, quando eu falo aquele ser, aí eu já incluo que pode ser nós mesmos ou outra pessoa, tá? Se aquele ser tem êxito em ações negativas e ele segue perpetuando aquilo, aquele ser pode ficar fixado nessas fixações. Aquele ser fica fixado nas fixações. Ou seja, é difícil tirá-lo dali. É muito difícil. Exemplo, vamos supor que uma pessoa é uma vendedora e ela começa a mentir para poder vender. Quando ela começar a ter resultados com aquilo, é muito difícil ela parar de mentir, entende? Porque ela vai usar a causalidade para dizer, mas olha, eu consegui isso. Aí ela vai usar números, cálculos, planilhas, etc. Mas o que a gente está vendo é outra coisa. O que a gente está vendo é que se aquela ação começa a se repetir, as consequências daquilo são sofrimento a curto, médio e longo prazo. Porque eu tenho sabedoria discriminativa atrás. Então a gente vai precisar, às vezes, proteger essa pessoa. Proteger a pessoa dela mesma, entende? Evitando que a pessoa se torne alguém de sucesso ali dentro. Ou seja, se a pessoa segue vitoriosa dentro daquelas ações, ela vai criar um ambiente hostil para ela mesma. Então é apenas dentro da bolha de realidade que a negatividade faz sentido. A gente vai precisar olhar isso, sabe? É apenas dentro da bolha que a negatividade vai fazer sentido. Então eu tenho um mundo de orgulho, onde toda a negatividade ali dentro faz sentido. Um mundo de inveja e ciúme, onde toda a negatividade faz sentido. Mas eu nem me apego, nem tenho aversão. Eu nem me apego, nem tenho aversão. Eu não tenho isso, entende? Eu tenho lucidez. Ou seja, se temos a capacidade de desarticular, aí a gente vai fazer isso. Se não temos, a pessoa registra aquilo. Mas ela não perde, ela não vai deixar aquilo passar. Ela não faz vista grossa. Ela não vai fazer vista grossa. Então tem uma historinha. É dito que no tempo onde o taoísmo regia o imperador na China antiga, quando ocorria um crime, as pessoas não procuravam o autor do crime. Na nossa linguagem, isso significa assim: a pessoa não tentava caracterizar, fotografar, punir, nada, não é isso. Mas ela tentava procurar o ambiente, ela tentava procurar a bolha de realidade onde aquilo se deu. Ou seja, ela tenta procurar o lugar onde a pessoa se permitiu fazer aquele tipo de ação sem examinar o resultado daquilo, sem examinar as consequências daquilo. Ou seja, uma pergunta que pode direcionar esse tipo de situação é: como que a pessoa olhou e achou que aquilo era favorável? Por exemplo, na nossa cultura, existe um crime, esse crime está sendo cometido. O que é que tu faz? Tu primeiro precisa analisar aquilo, né? Tu não vai dizer que a pessoa já foi culpada já de cara. Tu precisa olhar aquilo com detalhes. Então, esse é que é o verdadeiro inimigo, entende? Se pegarmos uma pessoa e a gente culpar, caracterizar e prender aquilo, é mais ou menos. Ou seja, por quê? Porque aquilo vai pairando e aquilo vai se expandir. É a mesma coisa que, vamos dizer, tratar todas as pessoas com Covid, enquanto a Covid segue fluindo. É tipo assim, não, vamos oferecer saúde e tudo que for necessário para o tratamento da Covid. Pois é, mas e a vacina disso, entende? Então estamos pegando a pessoa que foi vitimada e não o agente. Porque a gente não vai conseguir encontrar o agente, que é a identidade. A gente não consegue encontrar uma identidade final. Ou seja, a gente precisa olhar o nível sutil. Geralmente a gente está muito preocupado
em organizar uma sociedade, ou seja lá o que for, qualquer tipo de relação, a partir do nível grosseiro. Mas a gente vai precisar olhar o nível sutil, galera, o mundo interno. Então a gente olha como que as ações não virtuosas estão pairando. Então uma boa coisa a perguntar é quais são os sonhos da pessoa, o que é que ela está almejando, etc. Aí tu vai vendo como é que aquilo vai funcionar. Então, por exemplo, tu entra nas mídias em geral, isso está sendo divulgado de rodo, né? Não precisa ir muito longe, aqui mesmo no Instagram, a cultura do ódio, as pessoas ao invés de debaterem e se alegrarem com a diversidade de opiniões, daqui a pouco começa assim, eu estou certo, o outro está errado, e a gente não vê mais as conversas a partir do chão, né? A gente está sempre flutuando na nossa bolha e a gente não está mesmo mais com os pés no chão. Se a gente estiver conversando com os pés no chão, a gente consegue andar. Ou seja, nós adquirimos referenciais e nós viramos marionetes de nós mesmos. Isso é que é comovente, entende? Isso é um processo infeccioso. Sansara vírus. Isso é algo que deveria ser visto. Se eu não vejo esse processo mais amplo, 5 sabedorias, eu pego as pessoas que foram capturadas pelas emoções negativas, começo a culpar e a condenar. Ou seja, eu estou facilitando a disseminação dessa doença chamada ignorância. Eu facilito o processo sem se dar conta. Daí, o que é que acontece? Quando a coisa passou do limite, que pode acontecer isso, a sabedoria da causalidade, ela vai potencializar a ação irada. É assim, ó. Por exemplo, pais e mães que interrompem ou determinam o que é que os filhos vão ou não fazer. Por exemplo, é falta de compaixão a gente deixar os pequenininhos fazerem o que bem quiserem. Porque eles podem perder a vida, podem se ferir, podem ter problemas muito rapidamente, entende? Nós precisamos estar o tempo todo próximos para impedir que eles, na falta de um reconhecimento de uma sabedoria discriminativa, ou seja, as causas, condicionantes e fatores que produzem a liberação do sofrimento, criem grandes complicações para eles mesmos. Então é necessário que a gente esteja disposto a usar essa sabedoria e interromper o que precisa ser interrompido. Então às vezes é necessário isso. Do tipo, crianças, vocês vão precisar desligar o videogame para tomar banho. Mais nada. Se não desligar o videogame, se não for tomar banho agora, não tem videogame depois. Ponto. Porque a criança está ali entretida, né? É isso. Uma outra forma de sabedoria de ação irada pessoal, vamos precisar deixar todos os calçados que estamos usando fora das nossas casas, ok? Ponto. Por quê? Porque se a gente trazer os calçados para dentro das nossas casas, estamos perpetuando o Covid. Ou seja, a gente começa a entender as ações, né? Começa a entender isso. Ou seja, vamos revisar. Sabedoria da causalidade é assim. Quando a negatividade vem, a gente fica mais negativa? Ou a gente pega aquela própria energia da negatividade e canaliza de modo mais produtivo? Trungpa Rinpoche dizia que era como alguém que está treinando judô. Ou seja, a própria energia do outro eu pego e direciono. Ou Aikido também, né? Como eu faço isso? Como eu pego, entendo que aquela negatividade está vindo, não fico negativo, e pego aquela própria energia e canalizo aquilo de um modo mais produtivo. Ou seja, em primeiro lugar, temos ações e essas ações têm consequências e resultados. Para mim isso está claro, a pessoa precisa ver isso. Não é para mim, Roberto, nós precisamos ver isso. Para mim, será que isso está claro? Depois, como que eu pego aquela confusão, aquela negatividade que está perturbando o ambiente e ultrapasso esse obstáculo? Não é assim, você é esse obstáculo. Não, é obstáculo, entende? Então,
Ou seja, como intervir sem se abalar. Ação de poder, ação acolhedora, ação incrementadora e ação irada. Ação de poder, uma base estável. Ação acolhedora é direcionar aquela confusão para uma bolha mais pacífica. Às vezes, no meio de uma discussão, tudo que tem que fazer é: olha, vem aqui, relaxa um pouco, toma um copo com água, por aí vai. Ação incrementadora, a criança está lá brincando com o Goku do Dragon Ball, aí quebrou o Goku, aí a criança vai começar a chorar, aí tu vai dizer: bom, deixa ela aqui brincando que tá bem. Aí tu dá um outro boneco e ajuda ela a andar naquela brincadeira. Ação irada é assim, às vezes a gente vai ter que botar limite. A gente vai dizer: ó, dessa forma não. Dessa forma a gente está gerando negatividades, e dessa forma é ruim para mim, é ruim para você, é ruim. Uma forma sutil de introduzir a ação irada é fazer assim, ó: o que é que vem dando certo? Aí a pessoa para. Depois, o que é que pode ser melhorado? Porque a gente perde muito tempo criticando algo no passado. Então, se aquilo já está no passado, não tem como mudar, entende? A gente fica remoendo. Pois é, mas isso já foi, já passou. Então, essa é uma forma bonita assim, de introduzir a ação irada. O que é que está andando de bom? O que é que pode ser melhorado? Você me ajuda a ver isso, aí pronto, acabou. Então, galera, o que eu tinha para falar dentro desse tempo, dentro dessa conversa, né, que eu estou chamando de um bate-papo descomplicado sobre as 5 sabedorias, no dia de hoje, é a sabedoria da causalidade, que é justamente o como faz. E na ação, o que é que eu faço com a meditação e com o Dharma? Geralmente vai ser usar as 5 sabedorias, e na forma de ação é a sabedoria da causalidade. Tá? Semana que vem a gente tem a sabedoria de Dharmata, que aí a gente fecha o ciclo das 5 sabedorias. E uma boa coisa para a gente fazer durante esse período de 7 dias é contemplar exemplos. Porque intuitivamente a gente já carrega o gene do Buda. Então, quando a gente escuta essas 5 sabedorias, a gente diz: esse é uma clareza de que é isso que é para fazer. Ou então a gente diz: eita é o mantra de mandar real, né? A pessoa: eita. Aí a pessoa acorda. Então ela poderia olhar para as situações da vida dela, na vida com as relações, ação de poder, ação acolhedora, ação incrementadora e ação irada, tá? Essas 4 ações são muito úteis. Aí eu fico por aqui, eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, você pode curtir o vídeo ou compartilhar em suas redes. Essa é uma forma de ajudar. Uma outra coisa também que a gente está fazendo é no feed e nos stories, colocando algumas perguntas para saber o que é que vocês que estão aí do outro lado gostariam de ver funcionando por aqui. Tá? Alguns temas, algumas sugestões, ideias, etc. são bem-vindas. Porque aí a gente pode ir adaptando e fazendo o que for possível. Né? Então eu fico por aqui, galera. Desejo uma boa semana para vocês e tchau!